Tarde, alunos. Vamos iniciar nossa aula de hoje, 23 de outubro de 2020. Nossa aula de hoje é nossa aula de História e nós iremos trabalhar na aula de hoje o tópico A Diáspora Africana. Vocês vão pegar o livro de vocês e vão colocar na página 86, onde nós temos o capítulo 2, que vai falar sobre a diáspora africana. Primeiramente, vocês devem se perguntar, professora, o que significa diáspora? O que é diáspora? Porque eu não sei. Diáspora, pessoal, é a dispersão de um povo em consequência de preconceito, conflito ou perseguição política. É quando uma população, um povo, sai de seu lugar de origem, sai do lugar onde mora, para viver em outro lugar, em outra região, fugindo de algum preconceito, de algum conflito, de alguma perseguição. Então, essa dispersão, essa saída do lugar onde vive, por conta de alguns elementos, consequência de alguns elementos, como perseguição política, preconceito ou conflitos. Isso significa diáspora africana. E africana nós sabemos que são os povos que vivem, e que viveram nessa época na África. A partir de 1550, milhares de homens e mulheres africanos foram trazidos para a América e obrigados a trabalhar como escravos. Então, a partir de 1550, homens e mulheres, eles foram retirados lá do continente africano, continente onde eles viviam, e foram trazidos para a América, para toda a América, e foram obrigados a trabalhar como escravos, a se tornarem escravos. Professora, o que significa trabalho escravo? Trabalho escravo é aquele trabalho que você realiza sem receber nenhum tipo de pagamento. Não receber dinheiro e ser obrigado a realizar aquele trabalho. Caso não realize, você é castigado. Esse tipo de trabalho é chamado de trabalho escravo. Esse processo é conhecido como diáspora africana. Então, a gente chama de diáspora africana esse momento em que os africanos, os negros africanos, eles foram retirados do seu continente da África e foram trazidos aqui para a América para se tornarem escravos. Esse é um tipo de preconceito, não é? Eles tiveram que sair do seu continente para trabalhar como escravos em razão do preconceito dos outros povos. Apenas para o Brasil, entre os anos de 1550 e 1850, vieram mais de 4 milhões de africanos. Olha só, nesse período de tempo em que durou a escravidão, vieram muitos negros para cá, mais de 4 milhões de negros só para trabalhar como escravos. Por muito tempo, existiu a ideia de que a África era um continente sem diversidade étnica e que os africanos que vieram ao Brasil pertenciam ao mesmo povo e não possuíam registros históricos. Então, muitas pessoas pensam que quando a gente fala em África, a África é um país, é um lugar só, né? Sem diferenças, sem diferentes povos, sem diversidade étnica. E não, pessoal, a África ela é um continente grande que tem vários países. E dentro desses vários países tem vários estados, várias cidades. Então tem uma diversidade étnica muito grande. No entanto, a África é um imenso continente que abriga diversos povos e culturas diferentes, como os egípcios e os Khoisan. No Brasil, os primeiros africanos, eles vieram da região do Golfo da Guiné, onde hoje se localizam os países de Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Congo, Guiné, Angola e República Democrática do Congo. Nessa região viviam os povos iorubás e os bantus. Havia e há, portanto, muita diversidade,
como estruturas sociais, culturas e linguísticas bastante diferentes uma das outras. Então, havia naquela época e ainda há hoje na África uma diversidade étnica, estrutura social diferente, culturas diferentes, línguas diferentes, né? Tem países lá na África que falam a nossa língua, a língua portuguesa. Já tem países que falam outra língua, né? Línguas diferentes. Tem países que já falam o espanhol. Então, não é um país só com a mesma cultura. Tem culturas, tem a língua diferente, tem estruturas sociais diferentes, porque a África é um continente enorme. O reino dos Iorubás, por exemplo, eles eram organizados em cidades com até 20 mil habitantes e tinham um comércio ativo com os outros povos. Eles partilhavam costumes religiosos e culturas e falavam a mesma língua. Já os reinos dos Bantus, eles eram divididos em províncias, administrados por chefes escolhidos pelo rei, a exemplo do Reino do Congo, onde o rei governava junto a um conselho de nobres. Os membros do conselho exerciam diversas atividades, como a de fiscal e a de coletor de impostos. Então, esses dois reinos inclusive, que foram reinos de povos que foram trazidos para cá, né, para o Brasil, a gente percebe que eles apresentam estruturas diferentes, organizações diferentes. Também vieram para o Brasil pessoas de outros povos, como os malês, que eram da cultura islâmica. A cultura islâmica, pessoal, ela é caracterizada, ela é diferente da nossa. Por quê? Da nossa que eu digo, é diferente da religião católica, né? Diferente da religião católica, diferente da religião evangélica, né? A cultura islâmica, ela é uma cultura organizada pela religião fundada por Maomé. E eles têm como Deus, os deuses que eles chamam de Alá, e a base, o livro deles, a Bíblia deles, eles chamam de Corão. Então, eles têm características diferentes das demais religiões. Ao chegarem ao Brasil, os indivíduos desses grupos, eles eram separados e vendidos como escravos. Além disso, tinham de viver em um lugar desconhecido, com pessoas que não falavam a sua língua e tinham hábitos e costumes diferentes. Então, quando esses negros eram retirados lá do seu continente africano, eles eram trazidos para o Brasil e aqui eles eram vendidos. Os negros, eles eram vendidos, tá? As pessoas compravam os negros para trabalhar como escravos. E eles tinham que viver aqui, nesse lugar desconhecido, muitas vezes longe da família, que ele não falava a mesma língua, eles tinham que viver com pessoas que tinham hábitos e costumes totalmente diferentes dos seus, certo? E assim, como eu falei, os negros, eles eram vendidos. Os negros mais jovens, eles eram vendidos por um preço mais caro, considerado mais caro, porque tinha mais energia para trabalhar e realizar as atividades de casa. Já os negros mais idosos, eles eram vendidos mais baratos, porque não tinham tanta força para realizar aquele trabalho. Eles eram vendidos e o valor de cada negro era dado de acordo com a sua idade, com a sua força de trabalho, com a sua experiência de trabalho. O contato entre os africanos e os europeus. Vários mercadores europeus se interessavam em comprar e vender produtos na África. Eles levavam diversas mercadorias para ser comercializadas com os povos africanos, como tecidos da Índia, armas de fogo, bebidas e cavalos. Em contrapartida, ele buscava na África ouro, marfim e africanos para serem vendidos como escravos. Vocês podem estar se perguntando como que os europeus tiveram contato com os africanos e começaram a escravizar. Vocês podem perguntar assim, professora, por que que os europeus escravizaram os negros africanos? Bom, os
europeus, os mercadores, eles sempre iam para a África para poder comprar e vender os produtos lá. Eles vendiam produtos que eles pegavam na Índia, né, como tecidos, armas de fogo, bebidas, e compravam alguns produtos da África, como o ouro, como o marfim e como os negros. Mas, professora, como que eles começaram a comprar os negros? Pessoal, a escravidão ela já existia na África antes dos europeus. Quando os europeus chegaram lá na África já existia a escravidão. Acabava que esses donos desses escravos, esses próprios africanos, que eram donos de escravos, eles vendiam seus escravos para os europeus. Professora, mas por que já existia escravidão lá na África? Em algumas regiões da Europa, como a Itália e na Grécia, a escravidão também já tinha sido praticada. Na África, a maioria das vezes, uma pessoa podia tornar-se escrava ao ser capturada como prisioneira durante uma guerra ou não pagar suas dívidas ou cometer um crime. Então, lá na África, como eu falei, já existia a escravidão. Os próprios negros africanos, eles escravizavam outros negros africanos. Por quê? Eles escravizavam aqueles que perdiam em alguma batalha, que perdiam em alguma guerra. Eles escravizavam aqueles que cometiam algum crime, né, algum roubo, algum assassinato, e escravizavam também por dívidas. A pessoa estava devendo a outra, não tinha como pagar, se tornava escrava. Como já existia a escravidão lá na África, o dono desses escravos vendiam os escravos para os europeus. Os europeus compravam aqueles escravos, traziam aqui para a América e aqui eles eram vendidos também para trabalhar como escravos. A compra e a venda de escravos, porém, não eram frequentes. A chegada dos europeus modificou a prática da escravidão, transformando-a em uma atividade comercial de compra e venda de humanos. Como o comércio de escravos era uma atividade muito lucrativa, comerciantes africanos e portugueses passaram a capturar pessoas para serem vendidas como escravas na América. Então começou a se tornar muito lucrativa, começou a trazer muito lucro, muito dinheiro para quem comprava e vendia os escravos. Então eles começaram a capturar, né, a sequestrar as pessoas e assim transformá-las em escravas, porque quanto mais escravos eles tinham para vender, mais dinheiro eles lucravam. No momento em que eram comprados na África, os prisioneiros capturados tinham o corpo examinado para avaliar suas condições de saúde. Depois, eles eram embarcados nos navios negreiros em direção à América, onde trabalhariam como escravos. Então, quando eles capturavam, quando eles pegavam aquele negro africano, eles faziam toda uma avaliação, viam se ele estava saudável, né, se ele estava em condições de ser vendido, porque, como eu falei, quanto mais saudável e forte fosse aquele africano, mais caro ele seria vendido como escravo. Então, eles avaliavam tudo. Se tivesse tudo ok, eles pegavam aquele escravo, aquele negro, e colocavam ele no navio negreiro. Então, navio negreiro é o nome que se dá aos navios que traziam os negros da África para a América, tá? É o navio que trazia os negros da África para trabalharem como escravos aqui na América. Nós chamamos de navio negreiros. As condições desse navio eram péssimas. Os africanos capturados, eles viajavam amontoados em porões baixos e abafados, onde mal se podia ficar em pé. Eles eram mal alimentados, recebiam castigos, muitos não suportavam as duras condições, adoeciam e morriam durante a viagem. Então a viagem era péssima nesses navios. Eles ficavam nesses porões baixos, não tinha comida, não tinha bebida suficiente para eles eram castigados, eles apanhavam. E muitos não conseguiam aguentar essas duras condições e acabavam morrendo. Aqui do lado nós temos a gravura de Teodoro de Brem,
no fim do século XVI, que representa a troca entre os africanos e os europeus em uma costa africana. Olha só, eles estão aí trocando alguns elementos, algumas especiarias por outros negros, né, que se tornariam escravos, ou por outras especiarias. E aqui embaixo nós temos o desembarque dos escravos que chegavam no Rio de Janeiro. Isso é uma gravura do ano de 1824. Olha só, aqui muitos europeus, né, muitos homens portugueses e brasileiros esperando os negros aqui e os negros sendo desembarcados para serem comprados, né, e vendidos pelos outros, né, para trabalhar como escravos. Bom, pessoal, e a nossa atividade de hoje é uma atividade do nosso livrinho, da página 87 e 89. Copiar e responder no caderno, ok? Tchau, tchau. Bom final de semana e até segunda.